Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu confesso que tinha outro vídeo pronto para hoje. O roteiro já estava finalizado, o título pensado e o tema escolhido. Eu já tinha até gravado. Mas tem coisa que a gente simplesmente não pode ignorar. O que aconteceu hoje foi inacreditável. E se a ideia aqui é falar de futebol com verdade, então é sobre isso que a gente precisa conversar agora. O Brasil perdeu, e não foi uma derrota qualquer. Brasil 2, Japão 3, de virada em Tóquio. Foi a primeira derrota da seleção brasileira para os japoneses em toda a história. E mais do que isso, a primeira vez que o Brasil abriu 2-0 e tomou uma virada em mais de 100 anos de seleção. Sim, o país do futebol, o maior campeão mundial, que já foi sinônimo de respeito e medo, mais uma vez ficou constrangido na frente do mundo. Os gols de Paulo Henrique e Martinelli ainda no primeiro tempo pareciam confirmar o que todo mundo tinha em mente para esse jogo, que seria mais um amistoso tranquilo, uma vitória sem surpresas e um jogo para encher o noticiário de boas estatísticas e confiança, apesar do Japão ser um adversário mais difícil do que a Coreia do Sul. Mas o futebol às vezes é totalmente imprevisível. O segundo tempo foi um pesadelo. Minamino diminuiu para o Japão, Fabrício Bruno contra empatou e o Eda, no fim, virou em lance bizarro de Hugo Souza. Silêncio da seleção brasileira e incredulidade. E um sentimento incômodo, a sensação de que a camisa já não pesa tanto quanto antes. O placar de 3-2 não diz tudo, mas diz o suficiente, porque o que está acontecendo com a seleção brasileira vai muito além de um amistoso. É um sintoma, é o retrato de um time que nos últimos anos se perdeu em meio a escolhas erradas, ciclos mal resolvidos e uma crise de identidade sem precedentes. Desde outubro de 24, o Brasil não sabe o que é fechar uma data FIFA com 100% de aproveitamento. Na época, o time ainda era comandado por Dorival Júnior, que também não resolveu nada. Desde então, a seleção continua colecionando tropeços, empates e derrotas que mancham a camisa que já foi a mais temida do planeta. O retrospecto de Ancelotti até aqui é mediano, medíocre, nada espetacular. 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aproveitamento de 55,5%. Porém, pior do que isso, é que hoje foi a primeira vez sob o comando do italiano que o Brasil sofreu mais de 2 gols em uma partida. E não foi contra uma potência europeia, não foi contra uma seleção campeã do mundo. Foi contra o Japão. Um time em evolução, é verdade, mas que ainda olha para o Brasil como quem encara um ídolo distante. E agora, depois dessa derrota, a seleção fecha a data FIFA em clima de incerteza. O time volta a campo apenas em novembro para 2 amistosos contra seleções africanas na Europa. E a pergunta que não quer calar é: quem é o Brasil hoje? Um elenco cheio de talento individual, jogadores espalhados pelos maiores clubes do mundo, mas sem nenhum traço de identidade coletiva. O Brasil tem craques, mas não tem time. Tem camisa, mas não tem estrutura. Tem história, mas parece ter esquecido o que fazer com ela. O momento da seleção brasileira nunca pareceu tão pequeno. E não é exagero. Porque por mais que a gente tente encontrar explicações, o que vem acontecendo com o Brasil nos últimos anos ultrapassa o campo. É como se pouco a pouco, o futebol que moldou gerações e inspirou o planeta tivesse perdido a própria essência. E isso não vem de hoje, mas falando especificamente sobre os anos mais recentes, tudo começou com o fim de um ciclo. Quando o Tite deixou o cargo depois da eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 22, o Brasil se viu diante de um abismo. A ideia de continuidade de um projeto a longo prazo evaporou. E o que veio depois foi uma sucessão de apostas, improvisos e decisões que escancaram o que há de pior na estrutura do futebol brasileiro. A CBF iniciou uma busca por um novo técnico e nomes não faltaram. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Mourinho, Klopp, Guardiola, enfim. Parece que todo mês alguém novo estava fechado com a seleção. Mas tudo soava como promessa de campanha eleitoral. Manchetes, rumores, fumaça e nada de concreto. Enquanto isso, o campo continuava. Ramon Menezes, técnico da base, assumiu interinamente. Depois Fernando Diniz, que dividia o comando entre o Fluminense e a seleção, foi colocado como um tampão. Foram 2 fracassos em sequência. Era o retrato da confusão.
o futebol pentacampeão mundial entregue a testes, improvisos e ensaios que nunca se tornavam espetáculo. E o preço chegou rápido. A derrota para a Argentina em pleno Maracanã, no dia 21 de novembro de 2023, foi o símbolo de uma era que se encerrava de forma quase melancólica. O Brasil nunca havia perdido em casa pelas eliminatórias, nunca. Mas aquele 1-0 com o gol de Otamendi foi mais do que um resultado, foi uma ferida histórica. Diniz caiu logo depois, e em janeiro de 24, Edinaldo Rodrigues anunciou Dorival Júnior como novo técnico da seleção. O nome parecia trazer estabilidade. Claro, não era o que muitas pessoas queriam, mas ele vinha de conquistas, era um técnico respeitado e tinha um bom ambiente com os jogadores. Mas o problema não era só o comando. Bom, também era, mas o problema é muito maior do que apenas o treinador. Na Copa América de 24, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis. Uma campanha péssima, apagada, sem brilho e sem identidade. O mesmo roteiro de sempre, expectativa, mas pouco futebol. Só que o pior ainda estava por vir. Em março de 2025, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a Argentina humilhou o Brasil vencendo por 4-1. A pior derrota da seleção em eliminatórias na história. A primeira vez que a Argentina venceu os 2 jogos contra o Brasil numa mesma edição. E a primeira vez, desde 64, que o Brasil perdeu por 3 gols de diferença para os rivais. O pior jogo da seleção que eu vi na minha vida. Pior até do que o 7-1. Não era só mais um tropeço, era o fundo do poço. Um resultado que virou símbolo de um ciclo fracassado. De uma geração que parece carregar mais o peso da cobrança do que o prazer de vestir a amarelinha. Dorival caiu logo depois. Foram 16 jogos, 1 ano no cargo e nada além de promessas quebradas. E então, o que antes era rumor, enfim virou fato. Em maio de 25, a CBF anunciou Carlo Ancelotti como o novo técnico da seleção brasileira. Um nome gigante, um currículo inquestionável, mas também uma missão quase impossível. Afinal, o Brasil havia acabado de fazer a pior campanha da história nas eliminatórias desde o formato atual, iniciado em 98. Os números foram vergonhosos. Foi a nossa pior pontuação na história, 28 pontos. A nossa pior colocação na história, 5º lugar. Tivemos o menor número de vitórias, apenas 8 em 18 jogos. Em contrapartida, tivemos o maior número de derrotas, 6 em 18. E por fim, tivemos a campanha mais vazada da nossa história, com 17 gols sofridos. Nunca, em mais de 2 décadas, o Brasil tinha sido tão frágil. E mesmo classificada para a Copa, a seleção chega marcada. Porque o problema, na verdade, não é apenas a tabela. É a sensação de que o Brasil perdeu algo muito maior do que pontos. Perdeu a identidade, perdeu o respeito e perdeu a confiança da própria torcida. A gente cresceu ouvindo que vestir a camisa do Brasil é diferente. Mas hoje, essa frase soa mais como lembrança do que como realidade. Os jogadores entram em campo, mas não existe brilho. Os adversários encaram o Brasil de igual para igual e o medo, que um dia existiu, simplesmente desapareceu. E talvez o mais simbólico de tudo seja isso. A seleção brasileira deixou de ser um time temido e virou um time comum. Claro que nessas situações existem o mérito dos adversários, como existiu hoje do Japão, existiu em 2018 com a Bélgica e em 2022 com a Croácia. Porém, muito disso também parte do processo de falência do futebol brasileiro. Esse ciclo da seleção brasileira é, sem exagero, um dos mais tristes da nossa história recente. O pior, disparado. E o mais curioso é que mesmo diante de tantos fracassos, a sensação é de que nada realmente muda. Os nomes mudam, os discursos mudam, mas o roteiro é sempre o mesmo. O Brasil chega à Copa do Mundo de 26 apenas com a vaga. Afinal, não há confiança e não há empolgação. O torcedor brasileiro olha para a seleção e não sente aquele frio na barriga ou aquele orgulho de ver o time em campo. O que existe é dúvida, desconfiança e principalmente cansaço. E chega até mesmo a ser irônico o contraste entre o peso da camisa e o que ela tem mostrado dentro de campo. Porque sim, o Brasil ainda é o maior campeão mundial. Ainda é o país que revelou Pelé, Garrincha, Zico, Romário, enfim. Mas nos últimos anos, o futebol apresentado parece ter esquecido o que esses nomes representaram. Hoje, o Brasil é perigoso muito mais pela camisa do que pelo futebol.
Os adversários ainda respeitam o escudo, a tradição e a história, mas dentro de campo, como eu falei, o medo virou oportunidade. Quem antes tremia ao ver a amarelinha, agora enxerga um rival vulnerável, em reconstrução e sem identidade. E é aí que entra a reflexão. O problema não está em perder jogos. Não me entendam errado, claro que perder é sempre ruim. Mas pior do que isso é perder o sentido do que é ser a seleção brasileira. O futebol brasileiro sempre foi sinônimo de arte, improviso e alegria, não de burocracia, medo e previsibilidade. Hoje, o que se vê é um time sem alma e sem brilho. Ancelotti pode até ser o nome certo para estabilizar o time, e a culpa não é dele. Até porque, se analisarmos friamente, o time melhorou desde a sua chegada. O Brasil produz mais dinâmicas ofensivas e até algumas jogadas ensaiadas. O gol do lateral PH, por exemplo, foi bonito hoje. Mas será que isso é o suficiente para o Mundial? Evoluir um pouco, a partir do que Dorival e Diniz deixaram, na minha opinião, não é motivo de orgulho, mas sim uma obrigação. Afinal, a herança dos trabalhos anteriores é péssima. Enquanto o Brasil não recuperar a sua identidade, não voltar a jogar com alegria e propósito, vai continuar sendo apenas um gigante pela camisa e não pelo futebol. E é por isso que, na minha opinião, antes de pensar em título, em Copa ou em favoritismo, a gente precisa encarar a realidade. O Brasil chega ao Mundial como um time perigoso, mas perigoso pelo passado, pelo peso do escudo e pela mística da camisa da seleção brasileira, não pelo que tem mostrado em campo. E se nada mudar, o que resta é a esperança, aquela mesma que por décadas manteve viva a chama do futebol brasileiro. Porém, a esperança sozinha não ganha a Copa do Mundo. O que ganha é futebol, e esse parece ter ficado pelo caminho há muito tempo. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Essa é de fato a pior seleção brasileira da história ou tiveram piores? E além disso, você acha que o Brasil chega na Copa do Mundo como um dos favoritos? Em qual posição você coloca a seleção para esse Mundial? Deixa aí nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!